Era. E chegaram, mandando todo mundo se deitar. E aí ele correu. E aí atiraram, pegou na perna dele. E procuraram ele estava deitado dentro dos matos. E não chegaram a encontrar ele. Aí jogaram o Zé Ricardo e o Vinícius dentro do carro e se mandaram. E hoje apareceu os corpos. A senhora viu quando esse veículo preto chegou? Eu não estava em casa, eu estava aqui no BTN. Eu vim passar o dia com a minha mãe, para de noite eu ir para a igreja, que ontem era dia de eu desenvolver meu disco. E aí, no que eu fui para dormir na minha casa, onde eu moro, aí no meio do culto, aí me bateu aquela vontade de eu voltar pro dois, para a casa da minha mãe ou da minha irmã, que para mim algo tinha lá, notícias para me dar, de alguma coisa que estava acontecendo. E aí eu cheguei, peguei a minha bolsa e voltei para casa da minha mãe, aí passei logo na rua da minha irmã. Quando eu cheguei lá, a menininha de 3 anos já foi me contando. Aí disseram que o meu filho estava na UPA, aí eu fui, apanhei uma moto, fui para a UPA, e a Zero foi liberado. Ele não se encontra mais aqui, ele está fora de Paulo Afonso, está em outro estado, porque a senhora ficou em pânico. Graças a Deus, não está aqui mais não. A senhora chegou a conversar com essa terceira vítima não fatal, que é o seu filho? Sim, eu fui até lá onde ele estava internado, aí depois que atenderam ele, aí liberaram ele certas horas, aí eu botei para sair fora. O seu filho sofreu um atentado, a bala, e atingiu a perna dele. Atingi a perna dele, tá baleado. Mas ele falou por que aconteceu essa tragédia? Não falou, ele não sabe dizer qual o motivo. Essas pessoas chegaram, falaram para todo mundo ir para o chão. Foi. Lá no Sem Terra. Sim, aí aconteceu o que aconteceu. Ninguém sabe qual o motivo, por quê, quem foi, quem não. E não queremos saber. Aí quando a senhora soube hoje desses dois corpos que foram encontrados, a senhora já falou na sua mente que era para o seu filho estar junto. Com certeza. Se ele não fosse tão violento, saiu fora, correu. Ele estava aí também. O atentado foi à noite. Isso aí foi umas 4h30 da tarde. Porque 4 horas. À tarde? Sim, porque 4 horas da tarde minha filha falou com o Reginaldo, meu, de Aracaju, com ele. Falou de Aracaju para cá com ele, disse que 4 horas da tarde. Aí quando foi umas 4h30, ela já recebeu a notícia desse acontecido. E vieram ligar para mim aqui no BTN, 6 horas da noite, quando a SAMU chegou para atender resgate, que a resgate não deixou ligar para mim cedo, não. Disse que modo não atrapalhar a minha viagem da igreja, 6h30 da noite. Aí quando a senhora soube, o seu filho já estava na UPA. Já estava na UPA. A senhora não acreditou no que aconteceu? Não acreditei, não. E aí, falei com a minha filhinha Aracaju também, por telefone da minha irmã. Aí disse, mamãe, ele tá na UPA, a senhora vai. Eu digo, eu vou, tô indo agora. Esses dois que morreram, a senhora conhecia? Conhecia. O Vinícius era do Riacho, ele estava com o tempo que ele estava lá, tinha mais de um ano que ele estava lá. Ele trabalhava o dia inteiro, tudo. E o outro era trabalhador, era quem cortava terra para a gente, era quem mesmo trabalhava, fazia o serviço para mim, ele me ajudava, eu ajudava ele. Esses dois que morreram, juntamente com seu filho que escapou, são envolvidos em alguma coisa errada? Rapaz, eu não sei dizer nada. Aí esses assuntos eu não sei não, né? É porque certas coisas hoje em dia não acontecem por acaso, né? Eu caminho pela igreja. E a modo meu filho mesmo não se igual mais com esse tipo de coisa não, né? Ele antigamente, nós morando em Aracaju, ele fumava as besteiras dele, não para, como é que chama, traficar e vender, né? Isso ele nunca fez não. Ele sempre usava, mas quando ele passou a ser da igreja, ele largou tudo isso. Para começar, ele é doente do coração,
tem a válvula no coração, ele pode nem fumar cigarro fino, nem cigarro nenhum, nem bebida nenhuma. E esse tipo de certa gente, ele não se envolve, não. Zé Ricardo era uma pessoa como fosse assim da família da gente, né? Ontem mesmo mandei você pra cá pro BTN, ele foi lá em casa na carreira, tomou um cafezinho, ele e o tal de um Léo, ainda tem mais. Ele e o tal de um Léo, tomou um cafezinho lá em casa, tá com a mesma bermuda que ele tomou café lá em casa, aí me abraçou, aí disse, até amanhã, nega. Quando você chegar amanhã, eu corto essa terra, esse resto de terra sua. Eu disse, não, Ricardo, essa terra eu só quero cortar no dia 15 de março, que é a mandou plantar milho para São José. Eu tenho que plantar milho de São José para São João. Vamos acabar com essa coisa dessa. O seu filho que escapou desse atentado, ele tem quantos anos? Ele tem 43 anos, vai fazer 44. Aí a senhora está aqui para conversar tudo o que foi conversado no programa Ronda Policial, passar essa informação para o policial de plantão. Sim, vim esperar a família de Zé Ricardo, que é tudo de Águas Belas. Aquele não tem família nenhuma. E só eu quero próximo a ele, lá no Sem Terra. E vim esperar a família que estão chegando aí. E eu vim olhar para o corpo deles. A senhora vai conversar, né, com o policial aqui? Estou aqui com todos os documentos de Ricardo. Sim. Espero que a senhora saia um pouco dessa dor, porque eu percebi que a senhora chorou, não foi? É. Quando soube dessas duas mortes e o seu filho ia ser a terceira pessoa, a senhora ficou em prantos. Prantos. E a família dele é cara. E você acompanhou essa informação com exclusividade Thiago, da RBFM. Oi. então assim, a gente estava na dúvida, a gente chegou a falar sobre esse acontecimento de ontem no Sem Terras, né, que elementos chegaram em um carro, já atirando lá. Esse rapaz, que é o filho dessa senhora aí, foi baleado em uma das pernas, mas conseguiu fugir. E os elementos sequestraram ontem no Sem Terras o popular Zé Ricardo, como ela falou dele aí. A outra vítima, Vinícius, lá do povoado Riacho. Eu até me perguntava aqui, porque na matéria não fala de onde que levaram o Vinícius. Quer dizer que tanto Zé Ricardo quanto o Vinícius, que é do Riacho, mas estava no Sem Terras, foram levados de uma única vez por esses elementos ontem à tarde, não é isso? Isso. Pelo que ela contou aqui, eles levaram para esse local, aonde eles foram encontrados mortos, e o filho dela escapou, né? Mas não morreram lá no Sem Terra, não foi isso? Não, não. Eles botaram o carro virado para fora. Dizem que quando o carro saiu com o Zé Ricardo, disse que foi à procura do riacho, mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe que foi um negócio de uma criança que falou. Fui passar à procura do riacho, mas isso aí ninguém sabe contar, não. A verdade é que eles estão mortos e a vida a gente só tem um e acabou, já era. Mais outra pergunta, Wallace? De repente o filho dela nem era alvo dos elementos, mas poderia estar... Não. Estavam no local errado e na hora errada e acabaram, de repente, para pegar esses dois que eles levaram, acabaram baleando também o filho dela. Então, de repente, ele nem era o alvo aí e, graças a Deus, vai se recuperar e tá vivo, né, senhora? Graças a Deus, para a glória ao Senhor Jesus Cristo. Reginaldo, no momento, chegou lá no terreiro de Zé Ricardo, porque Zé Ricardo não tem, no momento, estava sem telefone. E eu fiz uma surpresa para o Zé Ricardo na quinta-feira, e aí ele pediu o telefone de Reginaldo para olhar as fotos de uma surpresa que eu tinha feito para Zé Ricardo. Aí, no que Reginaldo, ele olhou as fotos do celular do meu filho, aí meu filho ainda estava lá em pé no terreiro dele, aí parou esse carro lá, já abrindo as quatro portas do carro, e já foi atirando e mandando todo mundo se deitar. Meu filho disse, vocês não são polícia, não. Ficar com ele pensou, né? Se vocês não são polícia, não. Aí correu. No que correu, atiraram na perna dele. Aí atirou, baleou a perna dele. Mas não varou o osso, não, só foi a carne. Ele ia ser morto como queima de arquivo. Com certeza. Para não servir de testemunha. Para não servir de testemunho.